Você chegou no momento certo da sua vida. Você precisa ouvir essa palavra. Palavra essa que se encontra lá em Romanos, no capítulo de número 5 e o verso de número 1, que diz assim a palavra do Senhor Jesus: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui a palavra do Senhor, ela vai nos falar a respeito que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele diz pela palavra: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, você tem um advogado fiel para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Exaltado é o nome do Senhor. Então, nós sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o Deus de paz, ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então hoje eu quero profetizar sobre o seu lar a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus, como o salmista diz pela palavra, vai te levar às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, por amor ao nome dele. Não depende de nós temos paz para com Deus. Não depende da nossa certeza, não depende do nosso pensar, da nossa sabedoria. Exaltado é o nome de Jesus, mas depende de Deus. A palavra do Senhor diz que não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas foi em demonstração do Espírito e de poder. Então, se nós formos olhar para o nosso eu, para o nosso merecer, nós não merecemos nada, porque as nossas obras diante de Deus, elas são como um trapo de imundícia. Ainda quando nós pensamos em fazer o bem, o mal já estamos praticando. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus e nos arrependemos diante da palavra do Senhor, diante de Jesus Cristo, ou seja, Cristo, ele é a própria palavra. A palavra do Senhor vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, no princípio era a palavra, que era Jesus. E o verbo, ele se fez carne, e ele habitou entre nós, falando do próprio Cristo, que se esvaziou da sua glória e veio a esta terra para morrer por mim e por você. Nós somos pecadores. A palavra do Senhor diz que nós, ainda sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Aleluia, perdoando todos os nossos pecados. Então, sendo justificado pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, a qual temos entrada pela fé a esta graça, ou seja, nós temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, ou seja, o Senhor, por esta fé e por esta graça, por nós chegar ao trono da graça com confiança em Cristo, nós estamos firmes. A palavra do Senhor vai dizer que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para todo sempre. Então, o Senhor Jesus, ele está te dando equilíbrio em meio a essas guerras, ele está te dando paz, ele está te enchendo de graça, ele está refrigerando a tua alma neste dia, porque o Senhor Jesus, ele tem cuidado de nós. Ele vai falar que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, até quando nós passamos por tribulações, por momentos difíceis, nós nos gloriamos, ou gloriamos o nome de Jesus. Aleluia, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência. Veja que os momentos difíceis na nossa vida é para nos tornar mais pacientes mediante a circunstância. E a palavra do Senhor vai dizer também que a paciência ela produz a experiência, ou seja, através da paciência nós nos tornamos mais experientes diante das coisas. Aleluia! Quando nós somos pacientes para aprender, somos pacientes para ensinar, nós estamos aprendendo com isso e nós ganhamos experiência diante das circunstâncias. Quando nós estamos em um local de trabalho, ao qual a pessoa está nos ensinando,
e nós somos pacientes, ainda que a pessoa tenha aquela arrogância para ensinar, ela não quer te ensinar, ela está fadigada com as coisas dela, e quando você é paciente, você ganha experiência. Exaltado é o nome do Senhor Jesus, porque quando nós somos pacientes, nós aprendemos melhor, nós temos, aleluia, facilidade no aprendimento, paciência quando você está lendo, você para, tenha paciência, entenda, reflita, você vai ganhar experiência com isso. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. E a experiência é a esperança. Ou seja, a palavra do Senhor vai dizer para nós trazer à memória as coisas que nos traz esperança. Porque quando nós estamos com uma expectativa, com uma esperança, nós temos garra para lutar, para esperar, para buscar, para correr atrás. Então veja como a palavra do Senhor, ela é eficaz. A própria Bíblia, ela vai dizer que a palavra do Senhor, ela é eficaz, mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes. E ela vai à divisão da alma, do espírito e da medula, e ela é capaz de discernir os pensamentos do homem e intenção do coração. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, essa esperança, que através de todas essas coisas que foi falado aqui, venha a ser gerada em nós essa esperança ela não vai trazer confusão, ou seja, não vai trazer contenda, não vai trazer dissensão. Então você vai ter uma vida mais saudável diante das pessoas, diante do teu lar, diante do teu esposo, da tua esposa, diante dos teus familiares, porque essa esperança, ela está em nós. Aleluia! E quando nós temos esperança, nós temos uma expectativa de crescimento. Nós não vamos ficar pelos cantos murmurando, reclamando da vida. Nós vemos quando o povo estava no deserto, eles murmuravam, Deus mandava maná, o pão, Deus mandava a carne, Deus mandava a água, Deus provia para o povo, mas o povo ele tinha saudade da terra do Egito. Eles falavam, lá nós tínhamos pepino, lá nós tínhamos as verduras, lá nós tínhamos coisas melhores, e eles voltavam para trás. Nós vemos quando Deus ele mandou fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade que estava com muitas abominações, com muitos pecados diante de Deus. Os costumes daquela nação antes era terrível. E quando Deus mandou os anjos ali para livrar Ló e sua família, Deus mandou os anjos para avisar, e as pessoas queriam fazer mal aos anjos, queriam fazer mal à família de Ló. Então nós vemos que o Senhor Jesus mandou aqueles anjos ali, aqueles anjos cegaram aquelas pessoas de cegueira, e mandou Ló e sua família subir o monte que era chamado Monte de Zoar. Eles começaram a subir, e a mulher de Ló, ela olhou para trás, ou seja, ela sentiu saudade da terra. Muito antes de sair dali, ela já estava com saudade. E nós vemos que quando ela olhou para trás, ela foi convertida em uma estátua de sal. Então isso é um motivo para nós sempre seguir adiante, sempre estar com esperança de uma vida melhor, uma vida de crescimento, uma vida de prosperidade, porque Deus não quer que nós retrocedemos, Deus quer que nós vá adiante, nós vamos avante. A palavra do Senhor vai dizer que na medida de perfeição que vós já chegaste, nela permanecei, não retroceda. Muitas das vezes nós estamos apegados com o dia de ontem que já passou, mas Deus ele preparou um novo dia, um dia de nós fazermos coisas melhor, dia de nós fazer o bem, dia de nós não pecar nos pecados que nós pecamos ontem, dias em que nós devemos buscar novas oportunidades, não se acomodar, buscar sempre o crescimento. Deus não quer nós estagnados. Deus ele nos fez como águia para voar aos lugares mais altos. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então, que essa palavra venha falar com você, meu amigo, minha amiga, e logo mais nós estaremos aí trazendo mais conteúdo para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado e essa palavra sempre venha falar com você, venha alcançar mais pessoas, para que sempre o nome de Jesus venha a ser glorificado.